Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus, ministra a Tua palavra em nossas vidas e nossos corações, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, algumas doutrinas fundamentais da fé cristã nós temos nesse texto que nós lemos aqui. E a primeira dela é a questão da justificação. Ser justificado, veja bem, as pessoas no Velho Testamento não existia justo, nenhum sequer. Deus falou através do profeta Jeremias, através do profeta Ezequiel e outras passagens mais. Hoje, os que nascem de novo em Cristo são justificados por meio da fé. A fé nos leva ao sacrifício de Cristo, ao sangue de Cristo, então nós somos justificados. Por que é importante nós meditarmos nessas doutrinas? Porque a justificação, Paulo diz, primeira coisa, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. O homem sem Deus, diz Isaías, que é como o mar em revolto, só lança lodo e lama da sua boca. Não sai nada que é bom. A pessoa que é justificada é diferente. Ele tem paz com Deus, ele tem um equilíbrio, ele tem uma nova vida, uma nova direção. Por que isso, irmãos? Porque a justificação do cristão dá acesso a Deus. Antes nós éramos inimigos. Você vai começando a ler aqui o capítulo 5, e você vai vendo lá a partir do versículo 8, aqui quando Paulo diz assim, olha, sendo pois, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, nós temos acesso a Deus através da justificação. E essa justificação, nós temos a fé que opera a nossa salvação. Então nós temos paz com Deus, nós temos acesso a Deus. Mas nesse verso 2, Paulo fala uma coisa aqui que é muito importante para nós pensarmos bem. Pela qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Veja bem, primeiro Paulo fala justificado pela fé, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça. Qual graça? A obra de Cristo, a vida de Cristo que é doada agora aos cristãos, através do Espírito Santo. E Paulo fala, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quando chega no versículo 5, é o que eu quero meditar com você nesta noite, Paulo diz assim, a esperança não traz confusão. Então nós estamos firmes na esperança, e a esperança não traz confusão. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Eu quero meditar com você em alguns minutos, para falar sobre a esperança do cristão doada por Deus. Veja bem, nunca decepciona o cristão. A esperança doada por Deus na vida do cristão nunca vai decepcionar o cristão. Por que isso, irmão? Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque a esperança do cristão não é um otimismo infundado em coisas humanas. Não é isso, não. A esperança do cristão, a Bíblia deixa bem claro aqui, olha. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então a esperança do cristão não é um otimismo infundado em palavras, em alegorias ou em doutrinas humanas. Não. A esperança cristã é algo dado por Deus pelo Espírito Santo que nos é dado. Então veja bem, como Paulo fala no capítulo 8 de Romanos, sobre essa questão,
E Paulo fala exatamente isso, que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Então, quando Paulo fala sobre isso, em Romanos capítulo 8, Paulo dá definição sobre essa questão. Então nós vemos que a esperança do cristão não é simplesmente algo supérfluo ou algo, veja bem, subjetivo, não. É algo concreto, porque é dado pelo Espírito Santo, é derramado pelo Espírito Santo. Irmãos, se nós não tomarmos cuidado, nós vivemos em uma época que as pessoas parecem que não têm mais esperança de vida, não tem mais esperança de dias melhores, não tem mais esperança de uma nova vida, não tem mais esperança de um futuro glorioso e abençoado. E Paulo escreveu essa carta aqui, e ele vai dizer exatamente sobre essa questão para os cristãos de Roma. Para eles está firme na esperança, e ele diz que a esperança é resultado de algumas coisas que muitas vezes nós não prestamos atenção. No verso 3 ele fala assim, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então a tribulação, ela é matéria-prima. Olha só, que produz o quê? Produz a paciência. A paciência é uma matéria-prima que produz a experiência. E a experiência é a matéria-prima que produz o quê? A esperança. Irmãos, quando nós passarmos por lutas, por provações, por dor, por angústia, nós sabemos que nós temos um Deus trabalhando em nosso favor. A nossa esperança está no Senhor, Criador dos céus e da terra. A nossa esperança não pode ser sucumbida pelas nossas provas, irmãos. A esperança do cristão não pode ser, veja bem, não pode ser abatida pelas suas provas, não, pelo contrário. As provas que nós enfrentamos nos dá arma, nos dá munição para nós termos ainda mais esperança maior no Senhor, porque a nossa esperança está no Senhor que criou os céus e a terra. Nas mãos dele está a nossa vida, irmãos. Mas, irmãos, nós estamos perdendo isso de vista. As igrejas hoje estão perdendo isso de vista, e as pessoas parecem que não têm mais esperança. Não, irmãos. O cristão não pode viver assim. O cristão vive de esperança. Nós esperamos novos céus e nova terra, como diz o apóstolo Pedro. Nós esperamos um futuro glorioso, um futuro melhor. Nós temos uma esperança por uma vida eterna com Deus. E nós temos esperança que a nossa vida pode mudar no momento que Deus quiser. Mas, irmãos, nós estamos vivendo dias que essa carta tem que ser relida por nós a cada dia, para nós não perdermos o foco, para não perdermos a esperança. Por que isso, irmãos? Sabe por quê, irmãos? A esperança também, veja bem, é uma realidade para ser vivida aqui e agora. Por quê? Porque a esperança não traz confusão. Quando nós vivemos na esperança de um futuro melhor, de estarmos nas mãos de Deus, Deus está conosco, e sabemos que Deus trabalha a nosso favor, essa esperança não traz confusão. Por que existem tantas pessoas confusas hoje na fé? E as pessoas, para se alicerçar algumas coisas, elas começam a adquirir títulos. Títulos e mais títulos. Eu não sei onde vai parar o cristianismo daqui uns 20, 30 anos. Porque não tem mais, vamos dizer, patente para ser colocado, né? Primeiro era diácono, presbítero, evangelista, pastor, depois bispo, apóstolo, arcanjo. Olha, eu não sei o que vai acontecer mais. Patriarca da fé, matriarca da fé, suma episcopisa. Gente, isso aí é algo para encher o ego do ser humano. A nossa esperança não está em títulos e não está naquilo que nós vemos. A nossa esperança está no invisível, é pela fé. Pela fé nós conquistamos as grandes coisas. Pela fé nós aguardamos o futuro. Pela fé nós cremos no Deus que trabalha em nosso favor, mesmo diante das dificuldades e das adversidades. Irmãos, a esperança não traz confusão. Mas as pessoas estão confusas. Outra coisa, irmãos, a esperança é uma certeza bendita doada por Deus em nosso coração, está lá dentro. Não pode sair de você. Se é doada pelo Espírito Santo, como vai sair de você?
Não pode, irmão, sair da nossa vida. Lá dentro do nosso coração, as coisas estão difíceis, tá? As coisas estão contrárias, tá? Mas nós temos a esperança de um dia melhor. É como o salmista: fui novo, hoje sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Irmãos, se nós não tivermos essa esperança, não vamos ter certeza, não vamos ter convicção. Irmãos, se nós não vivermos isso aqui, e eu quero já adiantar para os irmãos uma coisa que eu vou falar aqui amanhã. Nós podemos ser cristãos sem esse amor aqui, ó. É a esperança transformada, quando o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Podemos ser cristãos, participarmos da salvação, mas não temos o amor de Deus derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, porque é uma outra coisa. Nós podemos ser cristãos porque somos batizados com o Espírito Santo, mas podemos viver uma vida sem o amor de Deus derramado no nosso coração. E é essa que é a desgraça do cristianismo hoje. Porque as pessoas vivem uma vida medíocre, e eu estou falando de coisas espirituais, porque o amor de Deus está derramado no coração dela. Ela está apegada à matéria, apegada àquilo que ela vê. Quando o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, irmãos, nós vivemos por fé e por graça. Nós cremos num Deus que opera tudo e que faz tudo em nosso favor. Irmãos, quando nós vemos isso, irmãos, olha, sabe por quê, irmãos? Voltando ao assunto justificação. A justificação, irmãos, a fonte da justificação é o próprio Deus. Quem nos justifica é Deus. Paulo diz lá isso mais para frente, Romanos 8 e Romanos 11, Paulo fala sobre essa questão. A fonte da justificação é o próprio Deus. Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? Que se é Deus que os justifica. Se Deus te justifica, se Deus derrama do seu amor no nosso coração pelo Espírito Santo, como é que vai existir confusão na nossa mente, na nossa cabeça? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. A coisa mais triste que existe é você conversar com uma pessoa que ela não tem certeza de que ela é salva, de que ela vai para o céu e de que Deus age na vida dela. Deixa você, sabe, triste com isso. Outra coisa, irmãos, a justificação, o fundamento dela é a graça de Deus através de Cristo. Se nós somos justificados, se nós temos paz com Deus e temos essa esperança, irmãos, automaticamente a graça de Deus começa a agir sobre nossa vida. E é graça sobre graça. É favor de Deus em nosso favor. E Deus vai agir através do Espírito Santo em nossas vidas para nós vermos as grandezas de Deus. Irmãos, esse evangelicalismo moderno esqueceu da graça de Deus, esqueceu do poder de Deus que é derramado na vida da pessoa através do Espírito Santo. E nós estamos vivendo o dia hoje, sabe o que, irmãos? Que muitas vezes a justificação não diz nada para nós. Ai, irmão, não existe um justo sequer. Não existe no mundo, mas na igreja, quem nasceu de novo é justificado em Cristo. E tem que viver para Cristo. E a nossa vida está escondida em Cristo. Outra coisa, irmãos, a esperança é uma certeza firmada pelo amor de Deus derramado no nosso coração. Então ela está fundamentada na graça de Deus, no poder de Deus, naquilo que nós nascemos de novo e agora nós estamos vendo pelos olhos da fé o sobrenatural de Deus. Irmãos, para nós vivermos o sobrenatural de Deus, não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Somente o Espírito Santo é que faz isso na vida do ser humano. Somente o Espírito Santo. É como o irmão testemunhou aqui. O pessoal pode chamar você de louco, pode chamar você de idiota, de qualquer coisa, mas tem uma coisa, lá dentro de você existe uma força propulsora pelo Espírito Santo que vai fazer você mostrar para todo mundo que você não é louco, você tem razão, você tem certeza, você tem convicção do Deus que você serve e do Deus que age, irmãos. Irmãos, nós estamos vivendo os dias que as pessoas correm atrás das pessoas que fazem.
mas Deus quer fazer na vida de cada ser humano, na vida de cada salvo, irmãos. É em nossas vidas que Deus quer fazer. Por que isso, irmãos? Sabe por quê? A esperança é a certeza revelada pelo Espírito Santo objetivamente em nosso ser. Olha só, a esperança é a certeza revelada pelo Espírito Santo objetivamente em nosso ser. Certeza, não tem confusão, não tem blá blá blá, é convicção, é certeza. Por que isso, irmãos? É algo objetivo, não é subjetivo, objetivo. Eu creio, eu sei que isso. Irmãos, Paulo, quando chegou lá em Roma, que ficou preso, que ele escreveu aquelas epístolas de 2 Timóteo e outra carta que ele escreveu de Roma, Paulo diz assim, ó, eu sei que eu estou oferecido, 2 Timóteo, por libação. Sei que eu estou sendo oferecido por libação. Mas o Senhor, o justo juiz, Ele me recompensará. E não somente a mim, mas todos aqueles que perseverarem. Por que Paulo tinha certeza? Quando diz em Atos capítulo 20, verso 24. Em nada tenho a vida preciosa para mim mesmo, que contanto cumpra a minha vida e o ministério que recebi do Senhor, para testemunhar a graça de Deus e o Evangelho de Cristo. Paulo não tinha a vida dele preciosa por quê? Porque ele acreditava no Deus que ele servia. Eu estou sendo oferecido por libação, eu sei que eu vou ser morto, mas Deus está me esperando na glória. A coroa da justiça está preservada para mim e para aqueles que creem no Senhor. Ô irmãos, esse evangelho hoje é utopia. Não, irmãos, esse é o evangelho da realidade, esse é o evangelho verdadeiro, esse é o evangelho de Cristo, é o evangelho real, é o evangelho que nós vivemos aqui. Se nós partirmos agora, temos a certeza que iremos encontrar com o Senhor na glória. Ô irmãos, certeza objetiva em nosso ser, está lá dentro, está no tutano, está nas veias, está no sangue. Eu sei que em quem tenho crido, que é poderoso para guardar meu tesouro até aquele dia, e Ele vai confirmar não somente a mim, mas a todos que creem, diz o apóstolo Paulo. Então, irmãos, nós começamos a ver uma outra coisa, irmãos. Olha só, Cristo é a nossa justificação. Paulo fala assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, nós podemos errar, podemos falhar, mas isso não nos dá o direito de não buscarmos dias melhores e coisas melhores para nossas vidas. O nosso dever como cristão é buscar cada dia coisa melhor. Por que isso, irmãos? Sabe por quê? A esperança, irmãos, é a experiência concreta do cristão. A esperança é a experiência concreta do cristão. Irmãos, pare para pensar nisso. A esperança é a experiência concreta do cristão. Eu sei que é real, eu sei que o meu Deus é real, eu sei que o meu Cristo é real, eu sei que o Espírito Santo habitando em mim é real. Ele me impulsiona, Ele fala comigo, Ele me faz eu muitas vezes, sabe, lembrar de muitas coisas. Não é algo subjetivo, não é algo que você vive por alegoria, você vive na realidade, é algo que é concreto na vida do cristão. Durante a sua existência nesse mundo aqui, Jesus falou assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós mesmos. Nós estamos sozinhos, irmãos. Lá dentro de nós existem 3 pessoas habitando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme diz o texto de João capítulo 14, verso 23. E aonde está a nossa esperança? Irmãos, só vive a esperança de Deus derramada no coração pelo Espírito Santo realmente quem tem essa convicção, tem essa experiência concreta durante esta vida. Mesmo diante das dificuldades, diante das tristezas, diante das angústias. Irmãos, há muitos anos atrás, nós tínhamos uma irmã aí em São João Clímaco, ela partiu para o Senhor já faz muitos anos. E ela morava lá no começo do estado da Vila Ema ali. E a gente ia levar a cesta básica para ela lá. E a situação dela era terrível, irmãos. Ela e o esposo sozinhos, os dois. E depois os dois ficaram já de idade.
e eles ficaram bastante enfermos, e os dois não saíam mais de casa. Só que você chegava lá e tinha uma coisa, ela quase não enxergava, e ele deitado na cama. Você entrava no quarto para orar com os dois lá, Deus falava de uma maneira sobrenatural. E uma certa feita foi um irmão abençoado, que hoje está afastado dos caminhos do Senhor comigo. E chegou lá. Quando nós chegamos lá, que levou a cesta básica para ela, ela olhou para ela assim e falou assim: olha, prepara a tua mala que à tarde você vai viajar. Ele olhou para mim e deu risada. Eu falei: rapaz. Aí voltamos, né, no meu carro, tá, chegando, e deixei ele na casa dele. Aí fui para casa. Quando foi 4 horas da tarde, no sábado, isso era no sábado, chegou um telegrama para ele ir para o Nordeste lá, que a mãe dele tinha falecido, tinha partido. Esse irmão chorou, irmãos. Falou: pastor, da presbítero Pedrosa, na época, irmão, eu vou ter que ir lá pedir perdão para essa irmã, porque eu não acreditei. Irmãos, quem vive na esperança da glória de Deus, tem essa experiência concreta com Cristo, irmãos, Deus revela para ele muitas coisas, porque o Espírito Santo está lá dentro. E as pessoas têm que crer, irmãos. Sabe por que as pessoas não creem hoje? Porque não tem esse amor derramado no coração pelo Espírito Santo. O amor, muitas vezes, que nós temos, é fruto do Espírito, não é um amor derramado, não, pelo Espírito Santo. E é interessante que essa palavra derramar aqui, é como aquela mesma palavra que é usada no grego, quando lá em Atos capítulo 12, lá, se não me falha a memória, quando Pedro chega na casa de Cornélio, e a Bíblia fala que caiu, quando Pedro orou, caiu o Espírito Santo na vida dos cristãos. É a mesma coisa, quer dizer, o Espírito Santo derruba dentro de você porção dele para você entender os mistérios de Deus, para você ter essa esperança de Deus. Ô irmãos, nós estamos vacilando, irmãos. Deus nos deu toda a matéria, Deus nos deu todo o material necessário, Deus nos deu as condições necessárias para nós vivermos em uma outra dimensão na vida cristã, na vida espiritual. Sabe por quê, irmãos? Olha só, a esperança do cristão doada por Deus nunca o deixará envergonhado. Nunca vai ficar envergonhado. Jamais o cristão que tem essa esperança derramada pelo Espírito Santo, ele vai ficar envergonhado. Sabe, irmãos? Ele pode ser humilhado, ele pode passar por várias dificuldades na sua vida, mas jamais Deus vai deixar ele envergonhado. Deus vai trabalhar em seu favor, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Pega o caso de Davi. Davi era o menor da sua casa. Seus irmãos estavam na batalha, outros estavam lá, mas quando Jessé foi ungir Davi, estava todo mundo em casa lá. E ele era o menorzinho, estava cuidando do rebanho de seu pai. Mas Deus escolheu ele. E Deus, a Bíblia fala quando o sacerdote lá ungiu a Davi, quando Samuel ungiu a Davi, lá na casa de Jessé, a Bíblia fala que o Espírito Santo se apossou de Davi. E Davi começou a viver numa outra dimensão. O urso foi pegar das ovelhas do pai dele, ele matou o urso. O leão foi pegar a ovelha, ele matou o leão. O gigante que desafiava todo mundo lá, ele enfrentou o gigante e Deus deu vitória para ele. Fez dele o maior rei, diz a história de Israel. E por que Deus não pode fazer conosco hoje, irmãos? Se Deus não mudou, se o Espírito de Deus não mudou, é porque o Espírito de Deus não consegue se derramar no nosso coração, porque muitas vezes nós nos damos lugar para Ele, irmãos. Nós não damos lugar para o Espírito Santo. Nós damos lugar para uma série de coisas, menos para o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes Deus está na porta batendo. Olha, eu quero entrar, eu quero falar com você, eu quero ter um particular com você, eu quero ter um momento de conversa com você. Mas nós não damos lugar, irmãos, para o Espírito Santo de Deus agir em nossas vidas. E muitas vezes nós somos envergonhados por causa disso. Mas a esperança do cristão doada por Deus nunca o deixará envergonhado. Nunca. Irmãos,
Nós precisamos rever os nossos conceitos de vida cristã. E outra coisa, irmãos, a esperança do cristão doada por Deus o faz sobrepujar as provações e as tribulações da vida. Sobrepujar, você vai passar por cima das tribulações, das adversidades. Irmãos, hoje as pessoas, qualquer tribulação é motivo de tropeço para as pessoas. A pessoa não pula mais a tribulação, não passa por cima. Mas Deus, irmãos, Ele quer fazer isso em nossos corações. Ele quer fazer com que nós venhamos, irmãos, sobrepujar, irmãos, as provações e as tribulações da vida. Jesus não disse que nós não íamos ter tribulação, não. Ele falou assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que te dá ânimo na tua vida é o Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo agindo dentro de nós, irmãos, nós não vamos ter ânimo de jeito nenhum, irmãos. Nós vamos ter desânimo. A prova vai vir, vai dar desânimo. Nós vamos ficar como aquele desenho antigo lá. Ó dia, ó céus, ó luta. Irmãos, para com isso, irmãos. Deixa Deus derramar do Espírito Santo no seu coração. E esse amor vai fazer você um gigante. Oh, irmãos, vamos deixar Deus trabalhar em nossas vidas, irmãos. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, que nós estamos vivendo de migalhas do poder de Deus em nossas vidas. Mas vamos trabalhar para Deus agir em nossas vidas com poder, com autoridade. E Ele quer fazer isso. Paulo está dizendo assim, olha, e a esperança das confusões, por conta do amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa esperança do cristão, irmãos, nunca vai deixar você envergonhado e vai fazer você passar por cima da prova, como diz, cantando louvor ainda. Você vai cantando louvor. E outra coisa, irmãos, a esperança do cristão doada por Deus firma os seus pés sobre a rocha. Ainda que venha o maremoto, que venha o vendaval. Jesus falou sobre isso. Sobre o homem que edifica a sua casa na rocha e o homem que edifica a casa na igreja, falando de coisas espirituais. Se nós, irmãos amados, olha aqui, se nós aqui, olha só o que acontece. Se nós, a esperança de Deus doar no nosso coração, firmar os nossos pés sobre a rocha, irmãos, irmãos, o salmista diz, olha, ainda que as ondas se levante e espumeje, contudo, olha só, eu tenho a minha esperança lá na casa de Deus, no altar de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, pelo que não temeremos, ainda que as águas rujam, o mar fique revolto. Há uma corrente que alegra a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Então a esperança, ela firma os pés dos cristãos sobre uma rocha. Não firma na areia, não. Na areia vem o vento, vem a tempestade, arranca e leva embora. Mas se a tua esperança em Deus e foi derramada pelo Espírito Santo, vai estar firmada na rocha e você não vai se abalar, não. Você pode até se dobrar, mas passou o vendaval, você está em pé novamente e glorificando e exaltando o Senhor. Oh, irmãos, quantas pessoas a esperança dela está firmada na areia, e eu sempre falo, na areia movediça ainda, porque qualquer coisa acaba. E outra coisa, irmãos, olha só, a esperança do cristão, olha só, doada por Deus, capacita-o a regozijar em qualquer situação. Irmãos, vou voltar novamente ao nosso irmão Davi. Davi chega lá, tem aquele gigante desafiando todo mundo lá. E não tem um homem para lutar com os gigantes. Que esse circunciso está desafiando aí? Desafiando o exército deles. Não tem ninguém, não? Eu vou lá lutar com esse camarada. O próprio irmão Davi se revoltou contra Davi. Saul chamou Davi lá e falou assim, olha, pegou as armaduras. Davi falou assim, não, eu nunca usei isso não. Tentou colocar, não. Eu vou usar aquilo que eu sei usar. É uma funda e as pedrinhas. Por que isso? Sabe por quê? Porque a esperança do cristão doada por Deus
capacita a regozijar-se em qualquer situação. O gigante vem lá lutar contra a vida e fala assim, ó, você vem a mim com espada e vara-paus, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem com armas de homem, armas terrenas, mas eu vou com você com o poder de Deus. Irmãos, se nós olharmos para isso aqui com carinho, irmãos, você vai se regozijar em qualquer situação, mesmo diante do momento difícil da tua vida, nos teus lábios vai existir um sorriso, porque você vai dizer assim, eu sei que eu vou vencer. Eu sei que eu vou vencer mais essa. Eu sei que eu vou sair daqui mais do que vencedor e mais essa. Porque o meu Deus vai lutar por mim e a vitória é minha em nome do Senhor Jesus Cristo. Para encerrarmos, irmãos, a esperança do cristão doada por Deus é a certeza do que nós somos mais do que vencedores, como diz Paulo, por aquele que nos amou. Você já entra numa batalha, aos olhos humanos aparentemente derrotado, mas você já está vendo que no final você vai sair vencedor. Irmãos, quando nós começamos a olhar para os pais da igreja, e você olha alguns irmãos naqueles concílios, que entraram lá como pessoas muitas vezes até desconhecidas, como um certo diácono, negro, careca, né? Entrou lá no concílio e saiu de lá um gigante. Por que isso, irmãos? Porque defendia Cristo e a cruz de Cristo, a divindade de Cristo, o senhorio de Cristo. Se nós, irmãos, olhar para isso aqui, olha, a esperança do cristão doada por Deus é a certeza do que somos mais do que vencedores. Não porque nós somos capacitados, mas porque Deus nos capacita, irmãos. Nós somos incapacitados por natureza, mas o cristão, quando o amor de Deus é derramado no coração dele pelo Espírito Santo, Deus o capacita para ele cantar o hino da vitória. E Deus quer fazer isso com a igreja do século 21. Irmãos, nós temos que alertar para essa verdade que muitas vezes está esquecido dentro da Bíblia Sagrada. Mas Deus quer fazer que nós venhamos, irmãos, relembrar essas verdades que foram escritas para nós. Para a igreja do Senhor todos.